galerinha, o canal Resolvendo Aprender está de intro nova, certo? Então, estamos trazendo aqui para vocês agora conteúdo novo, né? E dessa vez nós vamos com a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Então, prestem bastante atenção, ó. E lembrando que no canal aí também tem vídeos aí falando sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo, viu? Então, se você quiser dar uma revisada, ou você ainda não assistiu, curta aí, nosso canal também tem esses conteúdos. Então, nós estamos trazendo aqui, olha, esse conteúdo para que você possa entender, compreender da onde é que vai sair aquela relação do cálculo da soma dos ângulos internos. Então, dado um quadrilátero aqui qualquer, olha, tá aqui ele, né, nós vamos fazer o seguinte, só lembrando que um quadrilátero é qualquer polígono que apresente quatro lados. Nesse caso aqui é um retângulo, né, e nós vamos tomar um vértice como sendo a nossa prioridade. Ó. E desse vértice nós vamos traçar uma diagonal. Olha. Observe aí o que vai acontecer. Ó. Essa diagonal dividiu esse quadrilátero em dois triângulos. Olha. Um triângulo na parte superior e outro triângulo na parte inferior. Vamos dar uma olhada nele aqui. Ó. Como eu falei para vocês, ó, nós priorizamos um vértice. Desse vértice nós traçamos uma diagonal e essa diagonal, ó, dividiu em dois triângulos, ó, dividiu ele em dois triângulos, um triângulo aqui na parte superior e um outro triângulo aqui na parte inferior. Do mesmo jeito que acontece com o quadrilátero, também vai acontecer com o pentágono, olha. Um vértice ali, olha, priorizado, e aí traçando a primeira diagonal formou um triângulo, segunda diagonal formou outro triângulo, e na terceira diagonal, ou na segunda diagonal, formou o segundo e o terceiro triângulo. Então, vamos olhar aqui de pertinho, olha, e observem aí, ó. Né, o pentágono tem a figura que tem 5 lados, e aí nós traçamos, olha, desse vértice aqui, ó, uma diagonal, duas diagonais, ó, duas diagonais, e formou-se três triângulos. Então, comparando, olha, com o quadrilátero, que tinha uma diagonal, traçou-se dois triângulos, ou seja, um triângulo a mais que o número de diagonais. Uma diagonal, dois triângulos. Aqui nós fizemos o seguinte, ó, traçamos duas diagonais e formou-se três triângulos, certo? Preste atenção que isso é muito importante. E no hexágono, olha, que é essa outra forma geométrica aqui também, vai acontecer a mesma coisa, olha. Tá aqui o hexágono normal e observe, olha, traçando aqui do vértice, olha, a primeira diagonal vai formar um triângulo, segunda diagonal, um segundo triângulo, terceira diagonal vai gerar um triângulo a mais, ó, o terceiro e o quarto, olha. Então, essa relação é importante que nós possamos entender, né, o relacionamento que existe entre o número de lados, as diagonais e o número de triângulos. Vamos lá, ó. Observem aqui, ó. Quando nós traçamos uma diagonal, no caso lá do quadrilátero, vai formar dois triângulos. Quando nós traçamos duas diagonais no pentágono, formou-se três triângulos. E quando nós traçamos três diagonais no hexágono, formou quatro triângulos. Ou seja, há um triângulo a mais do que o número de diagonais. E isso é uma informação importantíssima. Vamos lá, ó. Agora tem algumas coisas que nós temos que entender. Por exemplo, esses aqui são os que nós vamos usar para explicar, né, de como chegamos nas relações matemáticas, né? Agora, vamos imaginar um polígono aí com 20, 30, 50, 200 lados. Como é que você vai desenhar uma figura dessa num papel aí e traçar essas diagonais? Então, o bom da matemática é que ela possibilita nós fazermos essas relações, que possibilita o cálculo de uma figura de 4 lados, de 10 lados, de 500 lados, de 1000 lados, não importa, né? Nós vamos sempre fazer o cálculo. E para isso nós temos que entender duas coisas. Olha, a primeira coisa é como encontrar o número de diagonais que partem de um único vértice de um polígono. Olha, observe aqui, ó. Nós temos que entender como é que nós vamos determinar, por exemplo, quantas diagonais vai sair de um vértice de um polígono de 75 lados, né? Isso vamos mostrar para vocês agora. Desde o oitavo ano, nós já sabemos que a relação para calcular o número de diagonais que partem de um único vértice é o número de lado menos 3. Ó.
Isso aqui, ó, diagonal é igual a n menos 3, que representa o número de lado n, e esse menos 3 é uma constante que está relacionada a todos os polígonos que possuem mais de 3 lados. Olha. Agora o que eu quero mostrar para vocês, olha, é isso aqui, ó. Da onde é que surge esse menos 3 aqui, ó? Então vamos chamar esse 3 de constante, né? E vamos dar sequência ao cálculo, olha. Então, chamando esse 3 de constante, nós vamos substituir o menos 3, o 3 por k. E aí, observa aí o que é que vai acontecer, olha. Eu vou dar um zoom aqui para vocês e explicar aqui, ó. Como a constante é o que eu quero mostrar para vocês, como ela surgiu, nós vamos colocar ela em evidência aqui no primeiro membro, ó. Lembrando, ela estava negativa aqui no segundo membro, mudou de membro, ficou positiva. O número de lados do polígono N permanece no segundo membro, ó. Agora, quem é que tem que passar para o segundo membro, ó? O D que está positivo passou para cá, menos D. Então, para encontrar essa constante, basta eu pegar o número de lados de um polígono menos o número de diagonais. Só isso, ó. Então, vamos mostrar aqui em cada um desses casos aqui, ó, tanto no quadrilátero, né, como no pentágono, como no hexágono, como encontrar essa constante aí, ó. Então, aqui nós temos, olha, eu vou colocar aqui em evidência todos eles e dar um zoom, ó. Então, aqui eu tenho a constante, olha, constante do quadrilátero vai ser o número de lados menos as diagonais. Então, o quadrilátero possui 4 lados, ó. Então, eu vou substituir n por 4. Aí, 4 menos 1, 3. Do mesmo jeito, ó, nós vamos fazer no pentágono, ó. Tá lá, bonitinho, olha. E vamos dar um zoom aqui, ó. E está lá, ó. A constante do pentágono vai ser o número de lados menos as diagonais. Um pentágono possui 5 lados, olha. E 5 menos 2 dá 3. Agora no hexágono, olha, o que vai acontecer aqui no hexágono? Ó, também vai aparecer a constante aqui, ó. O hexágono é uma figura que possui 6 lados, olha. 6 lados, então nós estamos substituindo o n por 6. E aí 6 menos 3 deu 3. Então, aquele 3 surge disso, olha, é um valor que está relacionado a todo polígono superior a 3 lados, né? Então, vamos dar sequência na aula. Então, fazendo o seguinte, olha, fazendo aqui uma demonstração, observa, vamos substituir a constante pelo valor dela, que é 3, ó. E o número de lado menos as diagonais, nós vamos resolvê-lo agora, para finalizar. Ó. Só para dar um detalhezinho aqui, mostrando, olha, como nós queremos saber de onde foi que surgiu, como é que a gente encontra a quantidade de diagonais que parte de um único vértice, nós vamos pegar e dar uma ênfase aqui, ó. Como agora é diagonais que eu estou procurando, eu vou colocar em evidência diagonais, ó. Então ele estava menos D, vai passar para o primeiro membro, D positivo. Ó. O número de lados vai permanecer no segundo membro, olha. E aqui a constante estava positiva, vem para cá o que? Menos 3. Então está provado da onde é que surge a relação diagonais é igual ao número de lado menos 3, viu? Isso diagonais que parte de um único vértice, certo? Então, a segunda coisa também, olha, e também igualmente importante, nós vamos ter que aprender como determinar o número de triângulos que tem num polígono, olha. Então, observem aqui, ó. Esse detalhezinho aqui é bem interessante, ó, porque o número de triângulos, né, em um polígono qualquer, vai ser igual a quem? Vai ser igual a uma unidade a mais do que o número de diagonais, ó. O número de triângulos será uma unidade a mais que o número de diagonais. Observem aqui, ó. Nesse aqui nós traçamos apenas uma diagonal, ó, e formamos 2 triângulos. Ou seja, uma unidade a mais do que o número de diagonais. Tinha uma diagonal, formou 2 triângulos. Voltamos aqui no pentágono, do mesmo jeito, olha. Traçamos 2 diagonais, formou 1, 2, 3 triângulos. Ou seja, um triângulo a mais que as diagonais. No pentágono ou no hexágono, do mesmo jeito, ó. Traçamos 1, 2, 3 diagonais e formou 1, 2, 3
4 triângulos, ou seja, um triângulo a mais. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Olha, que para calcular o número de triângulos, basta a gente pegar o quê? A quantidade de diagonais mais 1, certo? E lembrando, olha, diagonais é n menos 3, ó. Diagonal é n menos 3. Então, vamos substituir, ó. Olha, e vai ficar isso aqui, ó. Dando um zoom aqui para explicar, ó. Observem aqui o seguinte, ó. Como diagonais era igual a n menos 3, nós vamos substituir, ó. Onde tem d, nós vamos substituir por n menos 3. E agora repetimos o número de lados aqui, ó. E menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, para me encontrar o número de triângulos, ó, num polígono qualquer, é só eu pegar o número de lado menos 2, menos 2 unidades aí, ó. E aí nós vamos partir para a relação matemática, olha, observem bem. Nós vamos pegar um exemplo aqui agora, um heptágono, com uma figura de 7 lados, e fazer a mesma coisa, só para a gente dar uma lembradinha aqui, ó. Olha, observem bem. Ó, dando um zoom aqui nele, olha, observamos o seguinte, ó, que o pentágono, traçamos quantas diagonais, ó? 1, 2, 3, 4 diagonais. E teve quantos triângulos, ó? 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Ou seja, um triângulo a mais. Então, só recapitulando mais uma vez aqui, ó, olha, observe, o número de triângulo vai ser quem? Igual ao número de diagonais mais 1. E diagonais é igual ao número de lado menos 3. Vamos substituir aqui, ó, igual nós fizemos anteriormente, ó, o D foi substituído, olha, o D foi substituído por n menos 3. Ó. Observem aqui, ó, o nosso Dzinho foi substituído por n menos 3, que é o valor dele aqui, ó, D é igual a n menos 3. E aí ficou o número de triângulos, vai ser igual a n menos 2. Vamos agora para uma informação importantíssima. Olha, como nós estamos trabalhando com triângulos também nessas figuras, nós temos que lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai ser sempre 180 graus. Ó. Sempre vai medir 180 graus. Então, a partir daqui, nós podemos concluir o seguinte, ó, que se em cada triângulo tem 180 graus, cada triângulo tem 180, é só eu multiplicar 180 vezes o número de triângulos e aí eu vou ter a soma dos ângulos internos. Então, observe aqui, ó, a soma dos ângulos internos vai ser essa relação aqui, ó, vai ser igual ao número de triângulo multiplicado por 180, certo? Então, vamos demonstrar aqui, ó. Substituindo o número de triângulo vai ser n menos 2, ó, vezes 180. Ah, professor, e por que foi colocou entre parênteses? Olha, observem bem aqui, ó. Como nós temos esse sinal de multiplicação, nós temos que isolar isso aqui, ó, porque nós estamos falando do número de triângulos e não apenas de menos 2, ó, vezes 180. Então, como o número de triângulo é n menos 2, nós temos que isolar, porque nós temos que multiplicar o 180 por n e o 180 por 2, né? Que no caso aqui não vai haver necessidade, olha. Então vamos fazer o seguinte, vamos encontrar a soma dos ângulos internos do heptágono. Ó. Lembrando, um heptágono é um polígono que possui 7 lados. Olha. Então nós vamos substituir. Aonde tinha, olha, aonde tinha o n, foi substituído por 7, que é o número de lados. Ó. Então 7 menos 2 deu 5. E 5 vezes 180 deu 900 graus. Então se eu somar todos os 7 ângulos de um heptágono, a soma dele vai dar 900 graus. E agora, para fixar melhor ainda, nós vamos pegar os 3 primeiros exemplos, o quadrilátero, o pentágono e o hexágono. E vamos ver, olha, qual é a soma dos ângulos internos dessas figuras aí. Ó. Lembrando que um quadrilátero, ó, é uma figura que possui 4 lados. Então, nós vamos substituir n por 4, olha. Então, 4 menos 2 dá 2. E 2 vezes 180 vai dar 360 graus. Então, todo quadrilátero, seja um quadrado, um retângulo, um losango, um paralelogramo, um trapézio, todos eles vão medir 360 graus. E no pentágono, como é que vai ficar? Olha, o pentágono é uma figura que apresenta 5 lados. Olha, preste atenção. 1, 2, 3, 4, 5.
a palavra penta significa 5. Então, nós vamos substituir, ó, n por 5. 5 menos 2 vai dar 3. Ó, e 3 vezes 180, 540. Então, qualquer pentágono, a soma dos ângulos internos dele vai ser 540 graus. E por último, o hexágono, olha, lembrando que a palavra hexa significa 6, né? E aí nós vamos substituir n por 6, ó. Tá aqui, olha, n foi substituído por 6. E aí ficou 6 menos 2 vai dar 4. 4 vezes 180 vai dar 720 graus, né? Então, nós estamos chegando ao final de mais uma videoaula e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Porque tem dado bastante trabalho para a gente, mas é um prazer estar levando conteúdo de qualidade para que haja mais aprendizado nessa disciplina, nessa ciência que é a matemática, certo? Então, um abraço, se você puder compartilhar, compartilhe e até o próximo vídeo, viu? Deixa aquele comentário e até mais!